Eu vou conversar com o Ricardo Berni, ele é diretor de Negócios Agrícolas da Raízen Energia. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, Luciana, prazer falar contigo, viu? Mesmo. Bom, nosso papo vai ser sobre o projeto Cultivar, desenvolvido pela Raízen. O que é o projeto Cultivar? Luciana, o Cultivar é, na verdade, uma plataforma estratégica da Raízen que tenta ligar não só a empresa aos seus melhores fornecedores, mas também conectar várias parcerias, várias grandes empresas do agronegócio, todos em prol de oferecer ao nosso produtor, fornecedor de cana, o que existe de melhor em termos de acesso, tecnologias, novidades, e acho que ele tem tido sucesso nesse sentido à medida em que o capital intelectual reunido entre essas parcerias e os nossos fornecedores, né, se amplia muito. Então há uma troca muito proativa, né, entre todos esses elos, para que no final do dia o nosso produtor e todos nós tenhamos mais produtividade, mais rentabilidade e uma produção de cana-de-açúcar cada vez mais, de alguma forma, produtiva, mas, sobretudo, rentável e organizada para a cadeia sucroalcooleira. Esse é o, vamos dizer, o macro objetivo aí do programa Cultivar. Tá. E quanto da cana da Raízen fica por conta do fornecedor de cana? Ele é responsável por quanto? Pouquinho mais da metade da cana processada na empresa hoje, Luciana, vem dos nossos parceiros produtores, né? Então, a gente tem aí 24 usinas em operação e mais da metade dessa cana vem dos parceiros. Tá, e quantos produtores fazem parte do projeto Cultivar? Olha, a gente tem hoje em torno de 320 produtores que participam do programa Cultivar, né? É um número bastante grande. Esses produtores, né, o que a gente reconhece neles é de que eles se tornaram e se tornaram, né, muito tecnificados, né, todos eles muito prósperos no sentido de que buscam acesso à tecnologia, buscam o que há de melhor para trazer a sua lavoura com mais produtividade, com melhores resultados, conseguindo plantar mais, conseguindo extrair mais matéria-prima na mesma área plantada. Qual que é quanto que essa cana dos produtores ligados ao programa Cultivar representa para a Raízen? Olha, o total de fornecedores na empresa hoje corresponde a mais da metade da nossa cana processada, viu, Luciana? E participando do Cultivar, em torno de 70% do nosso volume de cana de fornecedores são de produtores que participam hoje do programa Cultivar. São produtores muito tecnificados, são produtores que buscam, né, na sua operação, na sua lavoura, na condução dos seus negócios, né, o que existe de melhor normalmente em termos de produtividade, acesso à tecnologia, etc., né? E acho que uma coisa interessante desse grupo de fornecedores, né, é como eles participam do próprio programa. Então, quase que num processo retroalimentado por eles mesmos, né, considerando que eles são muito tecnificados, há um fomento muito interessante de troca de experiências, de troca de boas práticas entre eles próprios, né? Às vezes organizado por nós e às vezes entre eles mesmos, né? E soma-se a isso, né, esse processo todo dos parceiros, né? Então, você tem desde startups que participam do programa até grandes empresas do agronegócio que contribuem com seus produtos, serviços, ofertas, novidades, tecnologias, né? Então, é quase que um ciclo virtuoso de boas práticas. Então, eles contribuem enormemente. Então, 70% do volume de fornecedores da Raízen vem desse grupo de produtores que participam do programa. Então, é um grupo muito seleto, é um grupo que a gente tem muito prazer de conviver, né? E, como eu te disse, trazem muita inovação entre eles também, né? Tá. Que tipo de serviços o Cultivar oferece para os seus fornecedores? Ah, bacana, Luciana. Mas assim, eu vou te falar de alguns exemplos, mas
o cultivar ele tem 4 direcionadores, assim, que é justamente pedidos dos próprios produtores, a gente agrupou, né, produtos e serviços nesses 4 direcionadores. O primeiro, a gente intitula como um direcionador de crédito para tratos culturais e renovação do canavial. Isso você imagina, né? Num agro que não para, num agro que é a engrenagem do Brasil, né? A necessidade que o produtor tem hoje de ter acesso ter acesso a um crédito, ou a um crédito facilitado, a taxas atrativas, é muito importante. Então, não só tratar a nossa lavoura é fundamental para a nossa operação, como renovar o canavial, considerando essa cultura de ciclo longo que a gente tem. Então, esse é um grande bloco do programa, né, que é crédito voltado para tratos e renovação do canavial. O outro direcionador é tudo aquilo que a gente pode fazer junto em prol da produtividade. Então, produtividade dos canaviais, desde uma nova tecnologia trazida por uma startup, até uma muda pré-brotada, até o que existe de melhor em termos de gestão de equipamento, tudo junto, voltado para ganho de produtividade, né? A maioria dessas tecnologias ou dessas parcerias são providenciadas pela Raízen, mas também vem muitas sugestões dos próprios parceiros ou dos próprios produtores, né? De, olha, Raízen, me ajuda a pesquisar tal tecnologia, ou vamos tentar buscar uma solução assim ou assada. Então, assim, há um esforço em prol da produtividade. Daqui a pouco eu te dou alguns exemplos. Um terceiro direcionador, Luciana, tem a ver com gestão, né? Gestão de uma maneira geral, desde gestão tributária, gestão financeira, gestão dos equipamentos e dos implementos agrícolas que estão lá na ponta, né? O que a gente pode fazer para gerenciar o nosso negócio, o negócio do produtor, de uma maneira mais otimizada? Então, muito se faz em termos de gestão. Aqui se inclui também, Luciana, um pouco da preocupação, né, e do foco que a Raízen tem dado para os próprios sucessores, né? Você conhece o nosso setor tão bem, e você sabe que, poxa, toda empresa tem que ter essa preocupação e apoiar, né, o processo sucessório da segunda, terceira geração, que já está aí no agro, já está no campo e tal. Então, tem também nesse bloco muitos convênios com escolas de negócios, né, para que você possa também estar próximo desse sucessor, desse grupo, dessa empresa que fornece cana para a Raízen, né? E, por último, a gente tem um bloco que é um direcionador importante, que é um bloco mais relacional e de meritocracia. Então, poxa, já que você tem um grupo que participa, a gente tem que ter com eles eventos, trocas de informações, um pouquinho do que a gente falava um pouquinho antes dessa entrevista, né, que são os fóruns, os dias de campo, as viagens, os eventos presenciais ou digitais, né, no caso do momento que a gente está vivendo, onde a gente se encontra, troca informação, reconhece, premia um produtor. É um bloco grande, importante também, que mantém, vamos dizer assim, o alto astral do programa Cultivar, né, que é tão importante no que tange a se relacionar, no que tange a agradecer e, sobretudo, reconhecer as melhores práticas. Então, nesses 4 direcionadores, o que o programa tem que buscar, né? Há um time dedicado, obviamente, né? E para cada um desses 4 direcionadores, o que se busca são criar parcerias, criar estratégias, fechar convênios, para que você possa ter uma oferta de produto, serviço e acesso, né, ao produtor a tempo e a hora e alinhado com a expectativa dele, com as necessidades que ele tem. Vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, em crédito e fomento aos tratos do canavial e renovação do canavial, a gente tem parcerias com instituições financeiras, por exemplo, né? Então, uma parceria importante nossa é com o Santander, que dentro da própria estratégia do banco também tem aí um foco muito forte no agronegócio, um foco muito forte na cana-de-açúcar também. E o que a gente tenta fazer com essa parceria? Estou te dando um exemplo, né? Você cria com o banco linhas de custeio ou de investimento específicas para o programa Cultivar.
e para aqueles produtores que fazem parte do programa Cultivar. O que o produtor ganha com isso? O produtor ganha acesso simplificado ao banco. Então, todo o processo de projeto, de reforma ou de simplificação da documentação que o produtor precisa entregar para o banco para poder ter acesso ao crédito, tudo é muito simplificado no programa Cultivar. E, sobretudo, como é um programa, vamos dizer, tripartite, né? Você tem o produtor, você tem a raiz e tem o Cultivar e tem a instituição financeira, você acaba conseguindo gerar, por conta dessa tríade, né, uma taxa muito mais competitiva que o produtor teria acesso diretamente, vamos dizer assim. Então, isso é uma grande vantagem, é um aspecto muito importante do produtor, para o produtor, né, e a gente dá muito foco nisso. Em produtividade, Luciana, a gente tem, assim, várias das grandes empresas do agronegócio são parceiras da Raízen, né? Então, a gente pode falar de John Deere, de Case, de Mercedes, BASF, FMC, Bayer. São grandes empresas que atuam no agro e que, para todas elas, há uma relação grande com a Raízen. O que a gente tenta extrair dessas grandes empresas? Poxa, o acesso ao que eles têm de melhor, uma condição diferenciada para os nossos produtores, às vezes é uma condição perene ao longo da safra, às vezes é uma campanha, às vezes é um lançamento de um produto, mas a gente tenta, sempre que possível, né, Luciana, trazer em primeira mão para o produtor o que essas grandes empresas estão fazendo, focadas não só nele, que é muito importante para a gente, mas também para a cultura de cana-de-açúcar, né? Esses produtores, muitos deles são, né, Luciana, multigrãos, multicultura ou multinegócios, né? Mas a gente sempre tenta, obviamente, essa é a razão de ser do Cultivar, focalizar o que existe de melhor para a cultura de cana-de-açúcar. Nesse bloco de produtividade, Luciana, também, você sabe, a gente tem a Pulse, né, na Raízen, né? A Pulse é um fomento, um núcleo, né, que fomenta as nossas startups, né, tão importantes para trazer essas novidades, essas novas tecnologias, esse novo pensar do agro, né? Então, eu teria aqui uma lista enorme de parcerias que a gente tem dentro da Pulse, né, para levar uma tecnologia nova. Então, por exemplo, a gente tem a Zeus, que tem tecnologias de clima, a gente tem a Farm Solutions, que tem tecnologias de gestão dos equipamentos agrícolas, a gente tem a Perfect Fly, por exemplo, que faz aplicações aéreas de última tecnologia para combate de plantas daninhas, né? Você sabe que isso é uma coisa muito difícil, né, no combate. A gente tem a Taranis. E aí tem uma lista de parcerias, né, desses jovens empreendedores, essas empresas fantásticas, né, que convivem muito bem, né, a startup com essas mega empresas do agro, né, todas elas em prol do agronegócio brasileiro, né? E a Raízen, através do programa Cultivar, eu acho que se posiciona como uma empresa que quer entender o que existe de melhor, que quer entender o que tem de melhor acesso e converter isso para o produtor. É claro que não é qualquer ideia, qualquer produto, qualquer serviço que a gente pode oferecer ao fornecedor. Ele tem uma enorme responsabilidade com isso, né, Luciana? Então, como a gente também é produtor, a gente também produz metade da nossa cana, né, Luciana? Você conhece bem. Poxa, a gente também testa, a gente também homologa, a gente também garante, de alguma forma, que aquela tecnologia é e pode ser recomendada ao nosso parceiro, tá? Então, e isso, o produtor, que, poxa, qualquer produtor, você poderia me dizer, poxa, mas qualquer produtor tem acesso a isso tudo, né? Sim e não. Às vezes ele não conhece e às vezes ele fica inseguro, porque você tem tantas opções. Poxa, se você tiver um parceiro que testa, que recomenda, que também usou no seu campo de prova, vamos dizer assim, eu penso que é uma recomendação importante, né? Em gestão, que é um direcionador que eu te comentava, a gente tem fechado parcerias muito importantes com escritórios de contabilidade, com empresas de auditoria, e eu te dava
a ideia, né? A gente está tão preocupado com os nossos sucessores, né? Sucessores no campo, né? Essas meninas, esses meninos brilhantes aí, filhos e netos dos nossos queridos produtores. Essa turma também precisa muitas vezes de preparo, não só de apoio dos pais e avós, mas sobretudo de preparo técnico mesmo, né? Então a gente tem convênio com o INSPER, com a Fundação Dom Cabral, com o PSEG, com a Exalc, e aí a gente cria programas educacionais, palestras, grupos de trabalho. A gente teve, toda a safra a gente reúne um grupo, né? O ano passado a gente juntou 30 jovens meninas e meninos numa sala, em vários encontros, né? Para discutir todo tipo de tema, de governança familiar à gestão financeira, né? Então, nesse direcionador da gestão, Luciana, a gente tem muita coisa ligado à profissionalização da nossa lavoura, profissionalização do agro. Não que o nosso fornecedor não seja profissional, ao contrário, ele é muito profissional. Mas quem não quer um pouco mais? Quem não quer melhorar um pouco mais a sua gestão, né? E quando a gente olha do contábil até o financeiro, ou no preparo dos sucessores, sempre tem um espacinho para melhorar aqui ou ali, ou quem é bom numa coisa talvez não seja tão bom numa outra, né? E você consiga, através do programa, preencher. Certo. E desculpa. Você falou um pouquinho sobre melhora, né? O programa está com 5 anos. 5 anos. Vocês já conseguiram mensurar ganhos de produtividade, longevidade canavial, melhoria em gestão? Conseguiram já obter números do programa? Olha, Luciana, o programa ele tem vários aspectos que muito nos alegram, viu? A gente está no período de silêncio, então eu não vou poder detalhar muito para você, né, os números do programa, mas seguramente eu vou te oferecer isso em breve. Mas, por exemplo, algo que eu posso te dizer, né? O grupo de fornecedores que participam do cultivar, eles têm normalmente 10, 12% de ganho de produtividade em relação a um outro grupo que não participa, né? E isso acontece totalmente por mérito deles próprios, mas o convívio entre eles, através desse programa, e a utilização de 3, 4, 5 soluções que existem dentro do programa, indiscutivelmente podem trazer ou menores custos, ou mais tecnologia, ou ganho de produtividade na ponta, ou preparação técnica para que ele possa tocar o negócio dele de uma melhor forma. Então, assim, na média, esse ganho é superior a 10% em termos de produtividade, né? O que a gente observa também é que, assim, há um relacionamento com a empresa, né? Nós com eles conosco, é um relacionamento muito profícuo, à medida em que os inputs, as sugestões, os projetos de melhoria são comuns. Eu acho que a Raiz ela não tem a pretensão de ser proprietária de todo o conhecimento do que existe de melhor na lavoura. Ao contrário, né? Quando você institui um programa como Cultivar, o teu grande objetivo é que isso seja uma transferência de boas práticas geral. Então, assim, sob qualquer ótica que a gente vê, observe o Cultivar, seja no adesão de mais fornecedores ao longo dos anos, crescimento do volume, ganho de produtividade deste grupo em relação aos que não participam, né? Sobre todas essas óticas, sem aqui te especificar muito no detalhe os números, mas assim, eu te asseguro que qualquer ótica que a gente observe no programa, né, ele tem crescido, né, nos últimos anos. E um dado interessante, Luciana, uma informação, é assim, também o feedback que a gente tem dos parceiros, né? Então, eu vejo parceiros naquele grupo, né, sejam startups que estão começando, mas que são fera no que tange a novidade, a tecnologia, etc., mas também as grandes empresas, né, muitos desses parceiros querem estar conosco, querem estar com a Raiz, querem estar com esses produtores. Então, esse é um outro feedback legal que eu tenho tido também, né, de que está valendo a pena para o produtor, está valendo a pena para a Raiz e está valendo a pena para o parceiro, né.
E o agronegócio brasileiro é isso, né? É um somatório de muita gente boa, muita gente com amor à terra, muita gente que quer extrair o máximo de valor, né? Preservando a terra, tornando a nossa operação sustentável, mas também extraindo mais rentabilidade, mais produtividade e tudo. Então, assim, ainda que eu estou falando para você de forma qualitativa, né? Mas os feedbacks, seja sobre qualquer ângulo que você analise o programa Cultivar, né? Em especial nas últimas safras, tem sido muito, a gente tem ficado muito feliz com isso, né? E nos anima a continuar, né? O programa cresce. A gente, há 2 safras atrás, fizemos um reposicionamento do programa justamente para poder ter essa capilaridade, né? Atender cada vez mais produtores, atender cada vez mais parceiros, né? Ter uma equipe dedicada para estar o tempo todo testando essas novas tecnologias, esses novos convênios, né? E isso tem sido, assim, muito... Para eu, particularmente, que estou nessa posição há 2 safras, tem sido, assim, uma experiência muito feliz, sabe? De poder prover isso aos nossos parceiros aí. O programa Cultivar, ele atende fornecedores das 24 unidades da Raizen ou ainda não? Sim, sim. Nós temos representantes produtores e a gente precisa da cana dos nossos fornecedores em toda a operação do Grupo Raizen, incluindo as nossas operações no Mato Grosso do Sul, na unidade de Carapó e também na nossa unidade de Jataí, em Goiás, tá? Então, em todos eles, e um pouco do que eu falava de relacionamento e eventos, né, que é essa parte toda mais relacional do programa, a gente também faz questão de ter essa troca com os fornecedores através dos eventos que eu te comentava, mas também de uma nova, vamos dizer assim, uma novidade que a gente trouxe esse ano, que é o Conversando com o Produtor. E você sabe que, a despeito de você poder ter um convênio que valha para as 24 usinas, tem realidades regionais muito distintas no nosso agro, né? Uma realidade em Goiás é completamente diferente de Araraquara, ou Jaú é muito diferente de Ribeirão Preto e assim por diante. Então, o que a gente tenta fazer são também fóruns muito regionalizados, em cada uma das usinas ou em grupos de usinas mais parecidas, para que você possa discutir não só o macro do programa Cultivar, né, como é que ele vai atender ou vai, por exemplo, um convênio com o Santander ou um convênio com o PSEG vale para todo mundo. Mas eu tenho discussões de, por exemplo, prevenção e combate a incêndio em Jataí, mais emergentes do que numa área mais chuvosa, por exemplo. Então, você tem todo tipo de demanda também muito regionalizada. Então, o Cultivar também tem que se prestar a isso, né? De você tentar entender também quais são as dificuldades ou que demandas tem um produtor rural numa ou outra região também. Então, sim, eu tenho produtores que participam do Cultivar em todas as regionais e a gente vai ter que, na medida do possível, essa é uma melhoria que a gente está tentando fazer no Cultivar, fazer com que a linguagem seja, e o alcance, né, seja cada vez mais regionalizado também. Tá? Nem todo fornecedor de cana da Raizen participa do Cultivar. Vocês têm ideia de estender isso para 100% ou pelo menos aumentar a participação? Como é que é? Sim, Luciana, é isso. A gente tem a ideia de crescer a participação. Eu não sei te dizer hoje se a gente consegue ter alcance para 100% dos produtores, mas como norte, a gente quer crescer a participação do programa. A gente já avalia a possibilidade de ter, como eu te disse, um programa mais regional, que atenda um grupo maior de fornecedores. Há algumas iniciativas, como o programa Elo, por exemplo, e outras partes do programa Cultivar, que a gente já também começa a trabalhar em parceria com as próprias associações de produtores, né? Para que a gente possa levar consciência e também um pouco desse trabalho do programa a um número cada vez maior. O programa Elo é um bom exemplo, por exemplo. O programa Elo é parte da nossa oferta de valor
e a gente tenta alcançar 100% dos produtores, através de consultoria, através de visitas, através da a melhor recomendação de boas práticas na lavoura, seja na legislação trabalhista, seja na gestão de alojamentos, seja na gestão de descarte, por exemplo, de EPIs, uso de EPIs e descarte de embalagens, que eles têm um escopo importante. Nesse aspecto, por exemplo, a gente já está tentando cobrir 100% da cadeia. Mas você tem razão, como um processo de melhoria contínua, né? Primeiro, a gente quer crescer o cultivar para cada vez mais produtores, né? E na medida do possível, ainda que com parcerias com as associações ou através de convênios específicos, né, a gente possa levar para uma quantidade cada vez maior de produtores, se não 100% em alguns aspectos. Certo. Bom, 5 anos do programa, o que vem pela frente? Olha, a gente tem um foco muito grande, Luciana, nessa parte da expansão, né, que você já tocou. Você conhece tanto o nosso segmento que você já tocou no ponto central, então a gente vê sim uma necessidade da gente crescer o programa, né? No percentual de fornecedores, na quantidade, mas sobretudo na qualidade, né? Então, acho que o que a gente aprendeu muito nesses 2 últimos anos, né, é o grande poder, né, que a gente tem em fazer as coisas juntos, né? Então, a gente quer ampliar, sim, os parceiros estratégicos do programa, né? A gente está muito satisfeito com esses 2 blocos, as startups e as grandes empresas do agro, mas a gente acha que a gente pode muito mais. Imagine o poder e as possibilidades, né, de todo esse grupo trabalhando junto em prol do produtor. Então, a gente quer dar um passo no fortalecimento dessas parcerias, né, extraindo cada vez mais valor disso, né, cada vez mais tecnologia, cada vez mais um passo à frente, né, do que existe de melhor para esse nosso produtor de cana-de-açúcar. Com o produtor, além da expansão, a gente quer incentivar, e a gente está sendo testado nesse ano de pandemia, né, como é que a gente se relaciona mais proximamente, como é que a gente troca mais informação. Poxa, eu estou com uma variedade nova de cana, eu estou usando um novo software de gestão, quais são os resultados disso? Então, estamos investindo muito em banco de dados, né? Você sabe que gestão, ela está cada vez menos baseada no conhecimento e cada vez mais baseada em dados, né? Então, há muito de dados e informações que a gente pode converter num bom banco de dados e trazer isso, relatórios, indicações cada vez mais assertivos e, de novo, baseados na racionalidade, nos dados, né, podendo, no final do dia, gerar ainda mais produtividade. Então, nesse aspecto também é um aspecto muito forte. E é isso, e conseguir, eu acho que no final do dia, eu acho que a grande métrica do sucesso é a satisfação do produtor e o resultado que ele consegue alcançar no campo, né? Então, a gente, como eu te disse, a gente vem a cada ano melhorando esses resultados, estamos aferindo isso, né? E seguramente a métrica de sucesso nas próximas safras será isso, se a gente conseguiu ter ainda mais sucesso na lavoura do nosso parceiro, na lavoura do nosso fornecedor de cana, tão importante para a estratégia da Raizen hoje. Então, vocês perceberam que o programa Cultivar passou a ser um fator de atração, um atrativo para produtores se interessarem a ser parceiros da Raizen? Luciano, eu não tenho dúvida disso, não. Eu acho que quanto mais o fornecedor conhece e tem acesso, né, a um parceiro que, poxa, está preocupado em levar o que existe de melhor, e ele tem uma condição comercial adequada, né? E ele tem essa vantagem de participar de um programa como Cultivar, eu não tenho dúvida de que isso é percebido pelo produtor como, olha, eu tenho a minha relação com a Raizen
poxa, me atende bem, eu tenho um bom time comercial que trata do meu dia a dia aqui, das minhas questões operacionais, das minhas questões comerciais, mas eu também tenho acesso a uma empresa que me coloca em contato ao que existe de melhor em termos de tecnologia. Isso, para mim, e eu percebo isso na relação com os nossos parceiros, é um plus na relação. Eu penso que o produtor reconheça isso, sim. Ótimo, Ricardo, agradeço muito. Espero assim que passar essa pandemia, quem sabe a gente vai, a Cana Online vai a campo com vocês aí para ver um dia de campo do Cultivar. Se você me convidar, aceito rapidinho. Eu vou ficar muito feliz, agradeço você, Luciana, agradeço a Cana Online aí por essa atenção e conta com a gente, você vai ser sempre convidada nossa aí, viu? Tá ótimo, muito obrigada. Grande abraço para você, Luciana.